Meu nome é Sheila Joaquim, me identifico aqui como pintora e mestre ceramista. Nasci no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto. Meu pai era de ascendência indígena e esculpia em pau de goiabeira e em chifre de boi. Em madeira ele fazia passarinhos e em chifre de boi ele fazia presilhas para lenços de vaqueiro, mas fazia por prazer. Minha mãe era costureira e bordadeira e eu entendo que eu herdei de meu pai a forma e de minha mãe a cor. A cerâmica, o fazer cerâmico eu aprendi quando morava em Embu das Artes, com o mestre ceramista Zé de Assis, em 2004. Então, desde 2004, eu produzo cerâmica. A primeira peça que eu fiz foi uma máscara e um anjo, que eu os tenho até hoje. A cerâmica e a pintura, elas andaram paralelas. Talvez a cerâmica foi a materialização de seres e coisas que eu já produzia desenhando e pintando. No caso da cerâmica, ela se expandiu na minha vida de várias formas. Da forma de entender o meu território como o lugar que fornece a matéria-prima. Pois quando eu vim para cá, eu não conhecia a região. Então eu trouxe a cerâmica de saquinho, cerâmica que as pessoas de São Paulo compram, porque lá é uma urbanidade. E eu não sabia onde eu iria encontrar cerâmica aqui. Então, eu comecei a trabalhar aqui em 2007, que foi quando eu me mudei no final do ano, com essa argila que eu trouxe. E eu convidei outras mulheres para eu compartilhar o meu saber, o pouco que eu sabia, para a gente formar um coletivo, né, de ceramistas. E a gente produziu peças aqui. Hoje aqui no bairro tem um grupo de mulheres que produzem cerâmica a partir das oficinas que aconteceram. Como para mim foi e tornou-se muito importante saber onde que tinha argila, eu comecei umas andanças. Em primeiro momento foi andança para descobrir onde que tinha argila e para compreender. Isso demandou estudo, né? Eu ignorava até a diferença entre terra e argila, e areia e silt. Então foi apesar de saber modelar, eu queria muito entender tudo e queria muito entender a queima. E todas as outras inquietações que eu tinha vieram do custo, né? Do custo das ferramentas, dos equipamentos, de todos os acessórios que são necessários para um ceramista fazer o seu ofício. Então também despertou em mim, além de querer saber onde tinha cerâmica, como que eu podia produzir equipamentos e materiais e ferramentas para dar uma autonomia para o ceramista poder ter controle de sua produção. E aí entra a casa de troca. A casa de troca é um espaço que foi beneficiado, né, com recursos da Secult em 2018, para que a gente pudesse melhorar, para que a gente pudesse ter um forno. E hoje a gente tem aqui um forno a lenha, que já existia, mas a gente também tem um forno a gás. As atividades de compartilhamento de saberes aqui da casa, ela funciona da seguinte maneira. A gente oferece oficinas gratuitas para a comunidade e oficinas pagas também para quem pode pagar, para custear alguns custos que nós temos, né? Que são custos normais. O nosso forno, ele é um forno coletivo, porque ele atende a produção da casa e atende também
qualquer pessoa que não tenha forno. Então essas atividades, elas são como? As atividades, elas acontecem na casa de troca, elas acontecem nas escolas, principalmente por conta dos meus estudos. Em 2021, eu consegui percorrer 6 escolas, sendo que a maioria delas, dessas 6, 5 eram escolas do campo. E consegui fazer parcerias para que eu pudesse falar de cerâmica com os professores. E aí é importante dizer, né? No roteiro fala para a gente falar da atividade. E o que eu gostaria muito de falar da atividade que eu considero extremamente importante, que é a cerâmica, o fazer cerâmico. Como eu gosto de falar, o fazer cerâmico, ele tem um atravessamento que vai desde a ancestralidade, desde o seu surgimento, né, do seu desenvolvimento no período em que a humanidade começou a entender um pouco da agricultura, a entender a germinação de sementes, a entender quais plantas eram comestíveis e que precisava desenvolver mecanismos, né, para guardar essas sementes e também desenvolver materiais para cozer esse alimento. Então a cerâmica, eu entendo a cerâmica hoje não só como um ofício artístico, um ofício artesanal, como uma expressão, como uma possibilidade terapêutica, como um saber tradicional. No meu entendimento, a cerâmica, ela é uma tecnologia de conhecimento ancestral. Então, ela tem um atravessamento que vai desde o início do nosso processo de civilização, de hominização, de nos tornarmos humanos e poder, através da cozedura do alimento, ter mais saúde e ocupar o planeta, de podermos guardar as nossas sementes para a gente desenvolver a agricultura, enfim, de cozer um pão. Então a cerâmica, ela começa assim, a dar qualidade de vida para as pessoas. E se desenvolve, né, na construção civil, ela se desenvolve depois na indústria, dando milhões de possibilidades. A sua matéria-prima, que é a argila, ela está em todas as instâncias da sociedade, né, da indústria, e ela vai até o conhecimento aeroespacial dos foguetes, tudo que diz respeito a suportar temperatura, a gente está falando de material cerâmico. Então, para mim, a cerâmica, ela tem esse atravessamento de vida, e é um atravessamento que é muito importante ser dito, porque senão esse fazer ancestral, né, que começou a ser feito por um homem, onde ainda não tinha iniciado uma organização de conhecimento, um homem que ainda estava iniciando essa humanidade, né, que estava iniciando o seu processo civilizatório, desenvolve uma atividade como fazer cerâmica, que é definitivamente uma atividade que vai fazer com que ele ocupe o planeta, que ele desenvolva saúde e através desse desenvolvimento da cerâmica, ele desenvolve uma arte muito própria. Então essas sociedades que tem, no Brasil, né, a sociedade tapajônica, a sociedade marajoara, que eram sociedades sem escrita ainda, mas que através dos estudos a gente sabe hoje que através da sua cerâmica a gente estava diante de uma sociedade complexa, de uma sociedade que tinha conhecimento. Então, para mim, a cerâmica é assim a minha expressão, é assim a minha arte, é o meu ganha-pão, é o modo como eu dialogo com a sociedade, é como eu falo com a minha comunidade, mas ela é um saber definitivamente importante para a nossa existência, desde o seu início.
É isso que eu penso. Para mim, tornou-se muito importante falar o que eu disse para os professores. E falar, e como essa cerâmica tem essa ligação com a agricultura, é muito importante que ela seja enxergada também, do meu ponto de vista, como uma arte campesina. Então, ter podido participar da criação do coletivo de ceramistas camponeses da região do Córrego Seco, aqui da minha cidade, eu considero uma das coisas muito úteis que eu e esse espaço e todas as pessoas que foram envolvidas nisso, porque foi uma parceria imensa com a comunidade para a gente se deslocar de lá, mas que hoje existe um grupo que lá produz cerâmica e no campo aqui de São Mateus não existia mais ceramista. Quando eu cheguei aqui tinha Osana, Carmen Garisto, Antônia Paneleira, que eu conheci, e Ângela Nascimento, e Wesley da Conceição. Hoje nós temos cerca de 29 ceramistas, e a maioria desses ceramistas passaram pela Casa de Troca, passaram pelas oficinas formativas, passaram pelo compartilhamento de onde estão as argilas, porque se vamos trabalhar com a cerâmica, a gente precisa saber onde está a matéria boa. O compartilhamento de saberes que a gente faz é através de oficinas, como eu já disse. Oficinas para quem? Oficinas para professores, para a cerâmica ser utilizada em sala de aula. Oficina para pessoas interessadas que querem ter a cerâmica como uma atividade artesanal ou expressiva. Atividade para pessoas para jovens e adolescentes, para a gente poder saber quais as correspondências que eles fazem sobre a cerâmica e as disciplinas, sobre o conhecimento, quais as relações da cerâmica com o conhecimento. Bem que eu desconfio que existe assim um modelo de mestre, né? É muito comum um mestre de culturas tradicionais não ter tido a oportunidade de estudar. Talvez eu fuja, né? Eu fujo desse modelo. Mas eu entendo que a cultura tradicional, ela sobrevive e vive, e gostaria que ela atravessasse os tempos, e seria muito importante que isso acontecesse, porque ela e seus mestres se reinventam. Então, entender a profundidade das culturas tradicionais, ancestrais, como presentes na sociedade contemporânea, é importante para que elas se preservem. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer. Muito obrigada. Helenas e Veras, Severas, Marílias, herdeiras de Atenas, mulheres de argila. Amores secretos no azul das retinas, a lua mais perto tocada e sentida.